1 Coríntios 1, de 10 a 17. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo, Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Coloco diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, que o Senhor esteja conosco, falando ao nosso coração a cada dia, abençoando e ministrando a Tua graça e o Teu favor sobre a vida de todos nós. Ó Deus bendito, que possamos ver e sentir o Teu poder, a Tua graça e o Teu favor agindo no meio da Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, e fala conosco, fala ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, irmãos, nós continuamos aqui na nossa série de estudos na carta de Paulo aos Coríntios. E nesta carta aqui, nós vamos ver Paulo falando aos Coríntios sobre a questão das divisões que havia entre eles. Neste texto aqui, Paulo expõe de um modo bem claro um sério problema que estava acontecendo entre eles, que era a divisão. Isso aí não é uma coisa que acontece aqui no Paraná apenas, acontecia já naquela época, na igreja que estava nascendo. Divisões por causa de gostos pessoais, divisões porque um se achava talvez mais importante que o outro, porque tinha um dom que aos seus olhos parecia que era melhor que o dom do outro. E essa notícia chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo, ele fica sabendo que o que estava acontecendo ali em Corinto, e então ele decide escrever para eles, repreendendo-os, chamando a atenção deles para que voltassem novamente ao foco principal, que era o Evangelho, a proclamação do Evangelho, que era falar a respeito das boas novas de Deus, falar daquilo que era mais importante para a vida do cristão, que realmente é transmitir essa mensagem de vida, essa mensagem que anuncia o Cristo ressurreto e que faz com que nós possamos viver essa viva esperança em Cristo Jesus. É interessante que, se nós olharmos aqui o texto, nós vamos perceber que os grupos que se formavam e que se opunham em um ao outro aqui, eles se davam por questões de menor importância. Não eram coisas assim relevantes e que fossem importantes para a igreja. E no final de contas, o que estava acontecendo ali entre eles acabava por enfraquecer a igreja, por quebrar a comunhão desses irmãos. E com certeza isso causava tristeza, causava mágoa, causava dor, ressentimento no coração de muitos cristãos ali de Corinto. A gente não sabe quantos cristãos haviam ali, quantas pessoas formavam aquela igreja. Mas independente disso, o que Paulo queria ressaltar aqui
é que eles deveriam ser unânimes, que eles deveriam pensar de um mesmo modo, que eles deveriam viver uma fé autêntica, que eles deveriam viver em unidade, em comunhão, desejando verdadeiramente viver a fé em Cristo Jesus da melhor forma possível. E quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver Paulo fazendo um apelo terno, né? Ele não dá aquela dura, aquela chamada pesada neles. Ele simplesmente fala: olha, irmãos, eu estou rogando aqui para vocês no nome de Cristo. Ele evoca aqui aos coríntios que houvesse entre eles entendimento. Não por causa da autoridade de apóstolo que Paulo tinha, não pelo fato de Paulo ter pregado o evangelho para eles, mas aqui Paulo evoca os coríntios para que eles estivessem unânimes por causa do nome de Cristo. Olha o que ele diz aqui: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Que não haja divisões entre vocês, em nome de Jesus Cristo eu estou pedindo. Ele não está falando: olha, por causa da minha autoridade, eu estou mandando que vocês tenham unidade. Não, ele está falando por causa do nome de Cristo. Por causa daquele que pagou o preço, por causa daquele que foi sacrificado numa cruz. Eu estou suplicando para vocês que vocês tenham unidade. Por causa do bom nome de Cristo, por causa do Evangelho, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês, eu clamo, eu suplico por vocês que haja unidade entre vocês. E aí quando nós lemos aqui o verso 11, Paulo diz assim: pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Então aqui nós vemos Paulo suplicando encarecidamente para que eles deixassem a divisão, e ele ressalta aqui que foi por causa do testemunho de alguém. Alguém chegou e falou para eles: olha, está acontecendo um problema lá em Corinto. Isso deu para Paulo a autoridade de chegar nos cristãos ali de Corinto e falar: olha, eu sei que está havendo entre vocês, né? O pessoal lá da casa de Cloé falou. Né? E quando a gente lê aqui o versículo 10, voltando um pouquinho, nós percebemos Paulo aqui fazendo esse apelo encarecido para que eles deixassem de lado toda a divisão que havia entre eles, que se levantava entre eles, e que eles começassem então a viver unidos, a viver de modo unânime, que eles tivessem o mesmo modo de pensar, que eles agissem no mesmo propósito, na mesma direção, que eles seguissem o plano, o alvo supremo, que era proclamar Cristo, que era proclamar as boas novas. E como que eles conseguiriam proclamar as boas novas estando divididos? Cada um puxando para um lado, cada um dizendo: olha, viver aqui com aquilo que eu aprendi de Paulo, ou aquilo que eu aprendi de Apolo, ou aquilo que eu aprendi de Pedro é melhor. Não, o evangelho era um só. O ensino era um só. Para Paulo era muito importante, em especial como testemunho entre os cristãos, que eles, aqueles cristãos ali, vivessem também em concordância. Que eles vivessem sem facções, que eles vivessem em uma relação realmente fraternal. Né? Que estivessem unidos aí em todas as coisas. É importante que nós possamos pensar e viver isso, para que nós possamos entender que o Evangelho de Cristo, ele tem algumas particularidades que implicam em viver em comunhão. Não tem como a gente viver o Evangelho de Cristo sem ter comunhão uns com os outros. Não tem como viver o Evangelho de Cristo sem viver a plenitude desse Evangelho que mostra para nós, de todas as formas, que nós devemos estar unidos uns aos outros. Senão não haveria sentido em ser corpo, não haveria sentido em ser igreja, não haveria sentido em viver essa unanimidade.
E até mesmo porque essas divisões, esses partidos, eles têm a tendência de gerar, de agravar e de até mesmo perpetuar as divisões, tirando o foco principal da igreja, que é continuar proclamando o Evangelho, que é continuar proclamando a salvação pela graça em Cristo Jesus. Assim, sempre que houver discórdia entre nós, ou no caso aqui da igreja em Corinto, sempre que houvesse discórdia entre eles, isso acabava por minar as forças da igreja, e isso servia também de mau testemunho e pretexto para o afastamento de outros. Se a gente olha, por exemplo, aquilo que nós lemos lá em Atos capítulo 2, nós vemos que a igreja era unânime, ela vivia unida, ela vivia tudo em comum, e por causa disso a igreja acabou caindo na graça de todo o povo. Ou seja, as pessoas de fora olhavam para dentro da igreja e viam a igreja unida, viam uma igreja unânime, viam uma igreja que estava unida num único e verdadeiro propósito, que era servir a Cristo, que era viver para Cristo. A partir do momento que os de fora viam que não havia a unidade, a união dentro da igreja, isso servia de mau testemunho e de pretexto para que a igreja não voltasse, ou para que eles não fossem a igreja, para que eles não pertencessem ao corpo de Cristo. Então esse é o cuidado que nós como igreja precisamos ter. Esse é o cuidado que nós como igreja devemos zelar, para sempre viver em unidade, para sempre buscar estar unidos em Cristo, para realmente viver a comunhão em Cristo Jesus. Interessantemente, Paulo aqui, ele cita a fonte. Ele não chega simplesmente e fala assim, olha, eu fiquei sabendo, alguém me falou, como dizem alguns, um passarinho verde falou aqui para mim. Não. Paulo, ele cita o nome. Ele falou assim, olha, o pessoal lá da casa de Chloe falou que vocês estão com problema. O pessoal lá da casa de Chloe diz que tem dificuldade aí com vocês. Para que eles soubessem de modo claro que a informação que ele recebeu era uma informação digna de confiança. E por isso ele se sentia à vontade agora para tratar a respeito do assunto da divisão, para tratar a respeito daquilo que estava acontecendo. E Paulo aqui ele é muito claro, ele cita o fato de haver brigas entre eles. Olha lá o que diz o verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então ele cita aqui o fato de que o simples motivo de haver alguma discordância entre eles já era motivo de desonra para o nome de Cristo. Ele deixa claro que a situação aqui, ela não era algo pontual, não era uma coisa que estava acontecendo ali entre algumas pessoas apenas, mas ele fala, refiro-me ao fato de cada um de vocês, ou seja, eram todos, o negócio era generalizado, era uma coisa que todos estavam deixando a desejar ali na situação, Todos ali estavam passando por problema. De alguma forma, todos ali estavam tomando partido daquilo que estava acontecendo. Quer seja para um lado, quer seja para o outro. Então, ele estava falando assim, olha, entre vocês aí não tem ninguém inocente. Nenhum de vocês é elemento neutro aqui na situação. Mas é uma totalidade que preocupa a igreja. Vocês estão vivendo um problema que preocupa, porque vocês estão participando de uma situação que envergonha o nome de Cristo. E aqui no texto nós vamos perceber que havia pelo menos 4 grupos diferentes. Aqueles que apoiavam Paulo, aqueles que apoiavam Apolo, aqueles que apoiavam Cefas, ou Pedro, e talvez aqueles que se julgavam os mais corretos e os mais espirituais de todos, aqueles que falavam, eu sou de Cristo. Olha que coisa interessante.
Apelavam até ao nome de Cristo para justificar a divisão que havia entre eles. Ou talvez no sentido até de se dizer assim que eram neutros nessa disputa, que não apoiavam nem Paulo, que não apoiavam Apolo, que não apoiavam Pedro, mas que pertenciam a Cristo. Eles eram as pessoas diferentes dos outros ali, que estavam se degladiando por causa de algum apóstolo, por causa de algum pregador que era melhor ou mais eloquente, que falava mais ou melhor que o outro. Então, Paulo deixa muito claro, não tem inocente entre vocês. Todos vocês, toda a igreja está dividida. Então, para com isso. Vamos repensar isso aí, vamos viver a fé cristã, vamos viver o modelo de Cristo do modo íntegro, da forma com que vocês aprenderam. Cristo é um só. Né? Quando Paulo aqui ele cita-se com alguém falando eu sou de Paulo, o sentido aqui é eu sou discípulo de Paulo, eu sigo o seu caminho, eu sigo os seus ensinos. E o mesmo se sucede aqui com Apolo, né? As pessoas estão falando, olha, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Pedro, eu faço aquilo que eles falaram, eu sigo o ensinamento que eles disseram. E interessantemente aqui, segundo alguns comentaristas, não havia diferença entre o ensino deles, a não ser uma questão de eloquência. O problema que estava acontecendo aqui é que Paulo ele pregava e ensinava de um jeito, Apolo tinha um pouco mais de eloquência, ele achava que era... talvez as pessoas achavam que ele pregasse melhor, usasse umas palavras assim mais rebuscadas, era uma pessoa que tinha uma retórica, bom, pelo menos era o que os comentaristas afirmam sobre isso, né? Então, havia essa divisão entre a igreja, mas a grande questão aqui é que isso não fazia diferença. O ensino deles era o mesmo. Podia ter diferença quanto ao modo de expor, ao modo de pregar, mas a mensagem, a essência era a mesma entre todos eles. Cristo. A mensagem pregada era a mensagem de Cristo. O que eles queriam ensinar era o Cristo ressurreto. O que eles queriam ensinar era que Cristo deveria fazer diferença na vida deles. Ele cita aqui no caso, né, que alguns eram de Pedro. Os comentaristas aqui eles não chegam ao consenso quando falam sobre isso, né, mas é possível que Pedro sequer tivesse passado ali por Corinto, mas provavelmente alguns dos cristãos ali de Corinto talvez conhecessem Pedro pessoalmente, e até mesmo pelo fato dele ser um dos apóstolos mais antigos e que andou lado a lado com Jesus, talvez isso trouxesse para alguns algum sentimento de que isso soasse como algo melhor para eles. Mas a grande verdade é que, independente do lado que eles estivessem, nenhum lado seria vitorioso enquanto eles permanecessem divididos. Não importa se dissesse que era discípulo de Paulo, ou era discípulo de Apolo, ou era discípulo de Cristo, o que importava de fato era que eles demonstrassem que realmente deveriam pertencer a Cristo. Em todos os sentidos. O verdadeiro ensino, o verdadeiro sentido deles terem sido resgatados é para que eles glorificassem o nome de Deus, era para que eles levassem o bom nome de Cristo às outras pessoas, é para que eles se portassem como igreja, ou seja, como o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora, o ajuntamento daqueles que foram chamados para viver em novidade de vida, o ajuntamento daqueles que foram chamados para viver aquilo que Cristo desejava que eles vivessem. Então, pouco importa se uns achavam que Paulo era melhor, ou que Apolo era melhor pregador, ou que Pedro, pelo fato de ser um dos primeiros apóstolos, era a pessoa mais digna de crédito. O que importava de fato era que o Evangelho de Cristo precisava ser anunciado. O Evangelho de Cristo
precisava continuar sendo demonstrado a todos, independente da época, independente das gerações. Alguns, como eu disse aqui, para demonstrar uma certa espiritualidade ou santidade ou neutralidade, afirmavam simplesmente: eu sou de Cristo. Será que isso os isentaria da divisão que estava acontecendo? Será que isso demonstraria que eles eram melhores do que os outros? De forma alguma. Pelo contrário. Isso apenas expunha a animosidade e a divergência de opinião com os demais e não deixava de expor que, de alguma forma, havia divisão entre eles. De alguma forma, alguma coisa havia de errado. As motivações não eram as mais corretas entre eles. E aí então Paulo, por meio de uma pergunta retórica, uma pergunta daquelas que a resposta já está embutida dentro da pergunta, ele diz assim: olha lá, será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Obviamente, Cristo não está dividido. Era único. Cristo é um só. Portanto, o seu corpo, ou seja, a igreja, é uma igreja única. Nós somos um povo único. Somos um povo que tem que demonstrar realmente unidade. Quando Jesus Cristo ele fala a respeito da igreja, ele não fala as igrejas, ele fala a igreja. Quando ele diz para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não falou: olha, sobre esta pedra eu vou edificar muitas igrejas. Ele falou: sobre esta rocha, sobre esta, eu vou edificar a minha igreja. Então, desta forma, nós devemos entender: Cristo não está dividido, Cristo é um só. E nós somos o seu corpo. Não existem vários corpos de Cristo, existe um corpo, é um corpo apenas. Depois ele pergunta: será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Com certeza, obviamente, Paulo não havia sido crucificado, não seria, e mesmo que Paulo viesse a morrer em favor daqueles cristãos, ou por causa do anúncio do Evangelho, como ele morreu algum tempo depois, isso não representava que ele era o salvador daqueles cristãos. Pelo contrário, significava apenas que ele seguiu o exemplo do seu mestre. Então, irmãos, assim como Cristo é um só, a igreja ela tem por obrigação ser uma. E ainda que tenhamos que sofrer ou padecer, isso não traz para nós qualquer mérito ou demérito. Pelo contrário, os méritos estão todos eles pautados e baseados naquilo que Cristo fez, no sacrifício dele por nós naquela cruz. Por fim, Paulo aqui vai relembrar que somente Cristo poderia ter realizado a grande e redentora obra na vida deles. Nenhuma outra pessoa, por mais eloquente que fosse, estava apta a realizar essa obra, ou realizar aquilo que somente Cristo poderia ter realizado. Portanto, eles precisavam entender também que o batismo com o qual eles batizaram foi o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não foi batismo em nome de Paulo, não foi batismo em nome de Apolo, não foi batismo em nome de Pedro, mas eles foram batizados no bom nome de Cristo Jesus. E por causa disso mesmo, eles também precisavam entender que a lealdade deles deveria ser por aquele que sacrificou a sua vida por eles. A lealdade deles deveria ser única e exclusivamente por Cristo, não por Paulo. Quem era Paulo? Quem era Apolo? Quem era Pedro? Apenas instrumentos de Deus
para levar as boas novas do Evangelho até aqueles homens, até aquelas mulheres. E aí então, no finalzinho desse texto, Paulo ele vai rejeitar toda e qualquer ligação pessoal entre a mensagem que ele anuncia e o vínculo que havia entre ele e as pessoas, demonstrando que o único propósito da vida daqueles cristãos era realmente servir e buscar a Deus, buscar a viver uma vida de integridade, buscar realmente a comunhão com os outros irmãos. E aí então o texto termina assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, e além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou a batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Em outras palavras, ele está falando aqui, no finalzinho: eu não batizei nenhum de vocês, a não ser essas poucas pessoas a quem eu estou citando agora. Então, vocês não têm que lutar por mim, vocês não têm que me defender, vocês têm que defender a causa de Cristo. Eu também não preguei para vocês com belas palavras, né? Talvez refutando aqui a ideia que alguns tinham de que a eloquência de Apolo queria representar alguma coisa melhor do que a mensagem em si, que é a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Paulo está ressaltando aqui que não é a eloquência de palavras, não é a sabedoria humana, não é a experiência que eu tive, mas a única coisa que faz sentido para um cristão, e isso deve fazer com que todo cristão permaneça unido, unânime, é de fato a cruz de Cristo, é a mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora. E assim então, para concluir nosso estudo de hoje, a lição que nós devemos aprender nesse texto é que, independente da pessoa que está nos ensinando, da pessoa que está pregando a mensagem do Evangelho, seja ela o pastor, seja ela o irmão A, o irmão B, enfim, seja ele quem for, nós precisamos continuar seguindo o modelo de Cristo, precisamos continuar vivendo em unidade. E independente de qualquer outra situação, nós precisamos entender que nada pode substituir a nossa comunhão, a nossa unidade em Cristo. Porque em Cristo nós somos comprados. Por Cristo nós somos comprados por um alto e bom preço. Devemos então viver a unidade. Devemos viver como um só corpo. Devemos viver como homens e mulheres salvos por Cristo, salvos pela graça, homens e mulheres que abandonaram a velha vida, as velhas práticas, os velhos costumes, e que agora enxergam o outro, enxergam o próximo, da mesma forma com que Cristo os enxerga. E é algo que eu tenho falado sempre: nós devemos ver o outro com os olhos de Cristo, olhando não apenas para os defeitos, mas olhando para as virtudes, para as qualidades, enxergando no outro o que há de melhor. E assim, então, nós passaremos a entender que em Cristo nós somos um, que em Cristo nós somos iguais. Não há diferença entre eu ou entre você, não há diferença alguma entre qualquer um de nós. Precisamos, ao contrário, ressaltar as nossas qualidades para vivermos em unidade, em comunhão, para vivermos igreja. E assim as pessoas que olharem para a igreja devem ver o corpo de Cristo unido, glorificar o nome de Deus e também, com isso, desejar fazer parte desse corpo. Então, que possamos viver essa unidade, que possamos viver essa comunhão, que possamos viver de maneira digna do corpo de Cristo, para que Ele seja glorificado em nossa vida, para que pessoas se acheguem ao corpo de Cristo, para que pessoas se sintam bem em nosso meio. E não tem coisa pior do que você chegar num lugar e sentir que aquele lugar ali está dividido, que existem brigas, que existem divisões, que existe uma panelinha, uma rodinha. Então, se existia isso aqui, vamos parar. Vamos olhar agora para o alvo supremo, que é Cristo. Vamos viver a unidade, vamos viver como um só corpo, da forma que Cristo espera e deseja que nós vivamos.
Que nós venhamos realmente viver e manifestar a graça, o amor e o poder de Cristo, de modo que Ele seja exaltado e glorificado na igreja como líder supremo, como aquele que realmente tem a mensagem que transforma, produz transformação na vida de todo aquele que crê. Amém? Deus nos abençoe, que Ele nos cubra com a sua graça e com o seu favor, e que nós possamos realmente viver essa união, essa unidade, possamos viver em comunhão uns com os outros. E orando para que logo acabe essa Covid, possamos nos reunir aqui e fazer aquilo que nós mais gostamos. Estar juntos, comendo, conversando, nos abraçando e tudo mais. Ok? Deus abençoe cada um de vocês e até breve.